Por que alguns homens parecem conquistar mulheres sem esforço, enquanto outros fazem tudo certo e não conseguem nada? Você já viu, já viveu, aquele amigo que não se esforça, não planeja, não escreve as mensagens perfeitas e de alguma forma tem as mulheres se apaixonando por ele como se as colecionasse. Enquanto isso, você se lembra dos aniversários, envia mensagens atenciosas, aparece sempre que ela liga e vê como ela te trata na melhor das hipóteses, como um plano B, e na pior, como invisível. É enlouquecedor. É humilhante. E por anos você vem contando a si mesmo a mesma mentira para sobreviver a isso. Ela simplesmente não vê o que eu tenho a oferecer. Ela vê. Esse é o problema. Ela vê exatamente o que você oferece. E o sistema nervoso dela já emitiu um julgamento sobre isso que nenhuma quantidade de esforço vai reverter. Porque as mulheres não se apaixonam pelas razões que te ensinaram. Elas não se apaixonam porque você é gentil. Não se apaixonam porque você é leal. Não se apaixonam porque você as ama com intensidade suficiente, por tempo suficiente ou com constância suficiente para finalmente conquistá-las. Existem apenas duas razões pelas quais uma mulher se apaixona por um homem. Duas, não 10. Não uma lista de verificação. Dois gatilhos psicológicos específicos que operam na atração humana desde antes da existência da civilização. E, há 500 anos, Nicolau Maquiavel identificou ambos enquanto estudava algo que não tinha nada a ver com romance. Ele tentava entender por que as pessoas entregavam sua lealdade a certos líderes e a negavam a outros. Por que as populações se uniam a um governante e descartavam outro? Por que os seres humanos entregavam sua devoção a indivíduos específicos, enquanto permaneciam indiferentes a todos os outros? A resposta dele decifrou algo muito maior que a política. Decifrou a máquina do apego humano em si. E hoje estou traduzindo essas duas razões para a linguagem da psicologia feminina, com uma clareza que vai te libertar ou te machucar, dependendo se você estiver disposto a ouvir a verdade. Ao final disso, você saberá exatamente por que ela se apaixonou por ele e não por você. E mais importante, você saberá exatamente o que precisa mudar antes que a próxima mulher se apaixone por você. Permita-me acabar com o suspense, porque Maquiavel nunca perdeu tempo com revelações dramáticas. Ele entregava a verdade primeiro e depois passava o resto do capítulo a demonstrá-la. As duas razões pelas quais uma mulher se apaixona por um homem são estas. Primeiro, porque estar perto dele expande o senso dela de quem ela é. Segundo, porque a estabilidade interna dele a faz sentir que o mundo é finalmente seguro o suficiente para ela relaxar. É isso. São as duas. Todo o resto, atração física, interesses em comum, química, compatibilidade, é decoração. Decoração importante, mas decoração construída sobre uma base. E a base sempre são estas duas coisas: expansão e segurança. Não nessa ordem, não sequencialmente, mas simultaneamente, as duas ao mesmo tempo. O homem que desperta ambas as experiências nela é o homem por quem ela se apaixona. Às vezes violentamente, às vezes contra seu bom senso, às vezes em contradição direta com tudo o que ela disse a si mesma e às amigas que queria. O homem que desperta apenas uma é o homem de quem ela gosta, mas com quem não consegue se comprometer. O homem que não desperta nenhuma é o homem que ela manda para a friend zone, esquece ou tolera até que algo melhor apareça. Maquiavel chegou a este modelo através de sua análise de por que certos líderes geravam lealdade fanática, enquanto outros, apesar de sua competência e justiça, geravam apenas uma fria conformidade. A conclusão dele, dispersa ao longo de O Príncipe, os discursos e sua correspondência pessoal, foi que os seres humanos se unem mais profundamente às figuras que simultaneamente os elevam e os protegem. O líder que apenas elevava seu povo sem protegê-lo, criava entusiasmo sem lealdade. O líder que apenas protegia seu povo sem elevá-lo, criava dependência sem amor. O líder que fazia as duas coisas, que fazia seu povo se sentir maior do que era, ao mesmo tempo em que os fazia sentir mais seguros do que jamais estiveram, criava uma devoção tão absoluta que sobrevivia à fome, à guerra e à mudança geracional. Essa mesma dinâmica rege o amor romântico.
E o homem que a compreende possui uma chave que destrava a atração em um nível que a maioria dos homens nem sequer sabe que existe. Deixe-me levá-lo para dentro de cada razão. Há uma verdade sobre os seres humanos que ninguém quer admitir em voz alta. Não nos apaixonamos pelas pessoas. Nos apaixonamos por quem nos tornamos na presença delas. Leia isso 2 vezes, porque reprograma tudo o que você achava que sabia sobre atração. Quando uma mulher se apaixona por você, ela não está respondendo principalmente às suas qualidades. Ela está respondendo à versão de si mesma que emerge quando está perto de você. Se sua presença faz surgir uma versão dela que ela ama, da qual se orgulha, que ela vem tentando acessar a vida inteira, mas não conseguia sozinha, ela se unirá a você com uma força que beira a dependência, porque você não é mais apenas um homem para ela. Você é a condição ambiental que permite que a melhor versão dela exista. Maquiavel observou este padrão na vinculação política com notável precisão. Ele notou que os cidadãos se tornavam devotos não dos governantes que os adulavam, mas dos governantes que os faziam sentir que faziam parte de algo maior. Os soldados que serviram a César não eram leais porque César era carismático. Eles eram leais porque, sob César, eles se tornaram romanos de uma forma que nunca antes tinham sido romanos. A presença de César expandiu a identidade deles, deu-lhes acesso a uma versão de si mesmos, corajosa, disciplinada, significativa, que eles não poderiam ter construído sozinhos. E morreriam por essa expansão, porque perdê-la significava perder as melhores partes de si mesmos. Toda mulher carrega dentro de si um eu aspiracional. Uma versão dela que é mais expressiva, mais aventureira, mais livre, mais sensual, mais ousada, mais viva do que a versão que ela mostra ao mundo. Esse eu aspiracional é real. Não é uma fantasia. Ele existe, mas vive atrás de muros que ela construiu ao longo de anos, navegando por um mundo que nem sempre acolhe mulheres que são plenamente elas mesmas. A maioria dos homens interage apenas com a versão murada, a versão curada, a versão segura e socialmente aceitável que ela apresenta a todos em quem não confia plenamente. E esses homens nunca ativam o efeito de expansão porque nunca se aproximam do verdadeiro eu que se esconde atrás dos muros. O homem que ativa a expansão é diferente. Não porque seja mais inteligente ou mais perspicaz de uma forma mágica, mas porque a sua própria presença é expansiva. Ele vive de uma forma que a convida a viver de forma maior também. É autêntico de uma forma que faz com que a autenticidade dela se sinta permitida. Ele não tem medo de uma forma que faz com que os medos dela se sintam opcionais em vez de obrigatórios ao redor dele. Ela não sente que precisa se encolher para se encaixar. Ela sente que finalmente pode se esticar. Na prática, isso se manifesta de algumas formas bem específicas. Ele não a pune pela intensidade dela. Quando ela se empolga com algo, ele não debocha. Quando ela compartilha uma opinião impopular, ele não a descarta. Quando ela mostra um lado de si mesma que outros homens acharam demais, ele o recebe com uma energia equivalente, em vez de um silêncio constrangedor. A presença dele é um sinal. Você pode ser totalmente você mesma aqui. Eu consigo lidar. Ele não a esmaga dando razão a ela em tudo. Ele a rebate. Desafia a forma de pensar dela. Discorda quando não concorda. Não para dominá-la, mas para interagir com ela plenamente como um igual. Essa interação, a experiência de ser levada a sério o suficiente para ser desafiada, é algo que a maioria das mulheres raramente experimenta com os homens que se sentem atraídos por elas. A maioria dos homens, em seu afã de agradar, tornam-se espelhos. E espelhos não expandem, eles refletem. E um reflexo de si mesmo, por mais lisonjeiro que seja, eventualmente se torna entediante. Ele apresenta a ela coisas, ideias, experiências, perspectivas, lugares, livros, músicas, pensamentos. Não de uma forma condescendente de deixe-me te educar, mas no transbordamento natural de um homem cuja própria vida é rica o suficiente para que compartilhá-la inevitavelmente a exponha a coisas que ela não havia encontrado antes. Cada coisa nova que ele traz ao mundo dela se torna uma nova peça do mundo dela.
E com o tempo, o mundo dela se torna mais expansivo graças a ele. Ele vê a versão dela em que ela está tentando se tornar, não a versão que ela é atualmente. Este é o elemento mais poderoso, porque quando alguém te vê como a pessoa que você está tentando se tornar, você começa a se tornar essa pessoa mais rapidamente. Não para agradá-lo, mas porque a crença dele nessa versão, de você, torna essa versão mais acessível. Ela começa a agir mais como a mulher que quer ser, porque ele já a trata como se ela fosse essa mulher. E lenta, inevitavelmente, ela se torna viciada não nele, mas na versão de si mesma que existe na presença dele. E como ela só pode acessar essa versão quando ele está por perto, deixá-lo significa perder a melhor versão dela. Essa não é uma decisão que ela possa tomar levianamente. Esse é o tipo de perda ao qual a psique humana resiste em um nível muito mais profundo do que a escolha consciente. Maquiavel chamaria a isso a forma mais elevada de lealdade. A lealdade que não vem da obrigação ou do medo, mas do reconhecimento fundamental de que o líder fornece acesso a algo essencial que nada mais pode fornecer. O cidadão não é apenas leal a Roma, ele é romano, e Roma é o único lugar onde ele pode ser plenamente ele mesmo. Tire isso dele e ele não estará apenas perdendo um país, estará perdendo sua identidade. Seja isso para ela, não atuando, mas vivendo genuinamente uma vida tão expansiva, tão livre de medos, tão inegavelmente plena, que sua proximidade com você a expanda naturalmente. Você não precisa treiná-la para crescer. Sua mera presença se torna a condição para o crescimento dela. E isso, mais do que qualquer gesto romântico, é o que ativa a primeira e mais profunda base do amor. Agora, a segunda razão, e esta é a que parece contradizer a primeira, até que você entenda como elas funcionam juntas. As mulheres se apaixonam por homens cuja estabilidade interna faz com que o mundo pareça seguro o suficiente para elas relaxarem. Não confortável, não fácil. Seguro o suficiente para relaxar. Há uma diferença enorme, e essa diferença é onde a maioria dos homens falha. Um homem confortável proporciona facilidade. Ele remove obstáculos, suaviza o atrito, facilita a vida diária dela através do esforço e da complacência. E as mulheres apreciam isso. Mas apreciação não é amor. Uma mulher que te aprecia vai te agradecer. Uma mulher que te ama vai desejar estar com você. E o conforto gera apreciação, nunca desejo. Um homem estável proporciona algo completamente diferente. Ele proporciona um ponto fixo em um mundo que não para de se mover. Ele é a âncora enquanto todo o resto flutua. É o farol enquanto todo o resto pisca. A presença dele diz ao sistema nervoso dela algo que a mente consciente dela tem desejado desesperadamente ouvir a vida inteira. Você não precisa carregar tudo. Você pode descansar. Maquiavel identificou essa qualidade nos maiores líderes que estudou. Ele a chamou de constância. Não teimosia, não rigidez, mas a capacidade de permanecer inalterado pelas circunstâncias externas. O líder cujo humor não mudava a cada notícia, cuja estratégia não mudava a cada opinião divergente, cujo eu fundamental permanecia reconhecível. Quer o reino estivesse em paz ou em guerra, quer seus aliados o estivessem celebrando ou abandonando, quer a fortuna lhe sorrisse ou o esmagasse. Essa constância era o que permitia ao seu povo descansar. Porque quando seu líder é instável, você não consegue descansar. Você está sempre se preparando para a próxima mudança, sempre gerenciando o humor dele, sempre compensando a volatilidade dele. Mas quando seu líder é constante, você finalmente pode largar o fardo da vigilância. Você pode confiar que a versão dele de amanhã se parecerá com a de hoje. Você pode prever, relaxar e operar a partir da tranquilidade, em vez do medo. É isso que a estabilidade faz por uma mulher apaixonada. Pense no mundo interno exaustivo pelo qual a maioria das mulheres navega todos os dias. Ela está gerenciando suas emoções porque o mundo a penaliza por mostrá-las abertamente demais. Está gerenciando sua aparência porque seu valor ainda é julgado visualmente, apesar de todos os protestos em contrário. Está gerenciando seu tom, sua energia, sua assertividade, calibrando constantemente para evitar que a chamem de demais, de menos ou qualquer outra coisa.
Está gerenciando relacionamentos, lembrando detalhes, mantendo conexões, fazendo o trabalho emocional invisível que mantém os círculos sociais unidos. Ela está gerenciando cada momento de cada dia sem descanso. Então ela conhece um homem cuja estabilidade interna é tão sólida, tão inabalável, que o simples fato de estar perto dele ativa uma resposta fisiológica de relaxamento. Os ombros dela caem, a mandíbula dela relaxa. O zumbido de fundo da vigilância silencia pela primeira vez em anos. E o sistema nervoso dela, exausto por uma vida inteira carregando tudo, experimenta algo pelo qual ela tem ansiado: descanso. Não o descanso do sono, mas o descanso de saber que outra pessoa está segurando o peso. Não para sempre, não em todas as áreas, mas nesta relação com este homem. Neste momento, ela finalmente pode largar parte do que tem carregado, porque ele é forte o suficiente para suportar sem ceder. Esse descanso é viciante de uma forma que nada mais pode replicar, porque é muito raro. A maioria dos homens não o proporciona. A maioria dos homens, na verdade, se soma à carga dela em vez de aliviá-la. Eles precisam de gestão emocional, precisam de consolo, precisam que seus humores sejam atendidos e suas inseguranças acalmadas. Cada interação com eles é um saque de suas reservas já esgotadas. O homem estável é diferente. Estar perto dele é um depósito, não um saque. Ela sai de cada interação com mais energia do que chegou, não com menos. E essa simples diferença, energia ganha versus energia perdida, é o preditor mais confiável de se uma mulher vai se apaixonar por um homem ou se afastar lentamente dele. Na prática, a estabilidade se manifesta assim. O humor dele não depende do humor dela. Ela pode estar frustrada, triste, ansiosa, e a presença firme dele não vacila. Ele não se iguala à angústia dela, não a absorve, não tenta consertá-la. Simplesmente permanece presente e calmo, oferecendo a mensagem implícita de que nada do que ela sente é maior do que o que ele pode suportar. As respostas dele às crises são comedidas. Quando algo dá errado, e as coisas sempre dão errado, ele não entra em espiral, não explode, não colapsa. Ele avalia, pensa, age. A crise passa por ele como a água por uma pedra. A pedra permanece. A identidade dele não é negociável. Seus valores fundamentais, sua missão, seu senso de si, estes não se dobram em função de quem está na sala ou do que a pressão atual exige. Ela pode prever quem ele será amanhã, porque sabe quem ele é hoje. E essa previsibilidade em um mundo onde a maioria das coisas é imprevisível é uma das experiências mais reconfortantes disponíveis para um sistema nervoso humano. A palavra dele significa algo. Quando ele diz que vai fazer algo, ele faz. Quando ele diz que vai estar em algum lugar, lá está. Quando ele se compromete com algo, ele cumpre. E essa consistência, construída tijolo a tijolo ao longo do tempo, cria uma base de confiança tão sólida que ela até para de questionar se ele vai aguentar. Ele simplesmente aguenta. É isso que ele faz. Maquiavel escreveu que o príncipe que é fiel à sua palavra, que é sólido em seus compromissos, que mantém a mesma postura em público e em privado, cria um estado que perdura. O príncipe que muda de acordo com as circunstâncias, que diz coisas diferentes para diferentes públicos, que calibra seu comportamento para cada nova situação, cria um estado que colapsa no momento em que ele não está presente pessoalmente para gerenciá-lo. Seu relacionamento é um estado, e os estados construídos sobre a instabilidade colapsam. Os estados construídos sobre a estabilidade perduram. Não porque o príncipe estável seja mais charmoso, mas porque seu povo pode descansar dentro de sua estabilidade. E o descanso é o que lhes permite investir plenamente no relacionamento, em vez de estarem constantemente se protegendo contra seu colapso. É aqui que a coisa fica interessante, porque a expansão sem estabilidade não é suficiente, e a estabilidade sem expansão não é suficiente. As duas razões funcionam como um par combinado, e a ausência de qualquer uma delas é a razão pela qual tantos homens que parecem ter uma delas ainda falham em gerar amor. O homem que proporciona apenas expansão é empolgante, mas pouco confiável.
Ele a leva a lugares novos, apresenta a ela ideias novas, a faz sentir viva de maneiras que ela nunca antes sentiu. Mas a própria vida dele é caótica. O humor dele é imprevisível. Os compromissos dele mudam. A presença dele é inebriante, mas insustentável. Ela passa noites incríveis com ele, tem conversas profundas, experiências que lembrará para sempre. E não pode confiar o coração a ele porque a estabilidade dele é inexistente. Ela o chamará de uma grande aventura. Dirá que ele mudou a vida dela. Ela não vai se casar com ele porque uma parte dela sabe que construir uma vida apenas sobre a expansão é como construir uma casa sobre uma onda. Emocionante, bonito, breve. O homem que proporciona apenas estabilidade é seguro, mas asfixiante. A vida dele é organizada. Os compromissos dele são confiáveis. O humor dele é previsível. É o homem que a mãe dela ama. É o homem que as amigas dela dizem que ela tem sorte de ter. E o corpo dela, apesar de todas as razões lógicas para amá-lo, se recusa a cooperar. A faísca não está lá. As borboletas não aparecem. O sexo parece bonitinho, em vez de elétrico, porque a estabilidade sem expansão é estagnação. O mundo para de se mover. E a mulher que está com ele percebe que, em troca de segurança, teve que se encolher. Ela não consegue ser a versão maior de si mesma perto dele, porque a estabilidade dele não deixa espaço para a intensidade dela. A previsibilidade dele não acolhe a imprevisibilidade dela. A contenção dele começa a parecer uma contenção em relação a ela. Ela o chamará de um bom homem. Dirá que deveria amá-lo. Eventualmente, ela o deixará de qualquer forma porque uma vida sem expansão é uma vida vivida pela metade. E nenhuma quantidade de conforto pode compensar essa perda. Maquiavel entendeu esse equilíbrio com perfeição, embora o tenha descrito em termos políticos. Ele escreveu que os maiores príncipes eram tanto leões quanto raposas. Leão pela força, raposa pela astúcia. Nenhuma qualidade por si só era suficiente. Um príncipe que era apenas um leão era derrotado por oponentes mais astutos. Um príncipe que era apenas uma raposa era derrotado por oponentes mais fortes. O príncipe que combinava ambas as qualidades era invencível. O homem que combina expansão e estabilidade é o equivalente romântico do príncipe ideal de Maquiavel. Ele lhe dá crescimento e segurança, aventura e âncora, fogo e base. A combinação é tão rara que, quando uma mulher a encontra, a resposta dela não é um interesse casual, é obsessão. É a sensação de ter encontrado algo que ela nem sabia que existia, mas sem o qual agora não consegue imaginar viver. Isso é amor. Não a versão melosa de comédia romântica, mas a versão profunda, biológica e inquebrantável. A versão que sobrevive aos anos. A versão que não precisa de validação externa, nem de consolo constante. A versão que simplesmente existe de forma silenciosa e permanente, como um fato da vida dela. Você não pode fingir nenhuma dessas duas coisas. Isso precisa ser a primeira coisa que abordamos, porque a maioria dos homens, ao ouvir isso, começará a planejar como parecer expansivos ou projetar estabilidade sem realmente ser expansivo ou estável. Maquiavel riria deles porque sabia melhor do que ninguém que as aparências que não são respaldadas pela realidade colapsam no momento em que são testadas. E as mulheres testam tudo. O único caminho a seguir é se tornar o verdadeiro. Ambas as qualidades simultaneamente, através de um trabalho que a maioria dos homens não está disposta a fazer. A expansão vem de viver, viver de verdade. Perseguir coisas que te empolgam sem precisar da permissão de ninguém. Ler amplamente, pensar profundamente, questionar o que te disseram. Viajar, mesmo localmente, mesmo para lugares da sua própria cidade que você nunca explorou. Aprender habilidades, assumir riscos que te assustam, ter conversas que ampliam sua perspectiva, construir uma vida tão rica em curiosidade e participação que você naturalmente se torne alguém cuja presença expõe aos outros a uma parte maior do mundo. Não se trata de ser impressionante. Trata-se de estar vivo. O homem que está plenamente vivo, que está comprometido com a existência em sua capacidade máxima, torna-se expansivo como um efeito colateral.
Ele não precisa tentar expandir os horizontes dela. Seus próprios horizontes são amplos o suficiente para que estar perto dele expanda naturalmente os dela. A estabilidade vem da disciplina. Não do tipo chato, mas do tipo fundamental. As práticas diárias que constroem uma arquitetura interna forte o suficiente para suportar as tempestades externas. Disciplina física para que seu corpo não te traia nos momentos que importam. Disciplina emocional para que você possa sentir sem ser controlado pelo que sente. Disciplina mental para que você possa pensar com clareza sob pressão. Disciplina espiritual para que você tenha a que se ancorar quando as circunstâncias tentarem te arrancar. A estabilidade não é algo com que se nasce. É algo que você constrói através de milhares de pequenas decisões, através de cumprir os compromissos que você fez consigo mesmo, através de fazer coisas difíceis quando as coisas fáceis estavam disponíveis, através de dizer não quando dizer sim teria sido mais confortável, através de manter sua posição quando mantê-la te custava algo. Cada uma dessas decisões adiciona um tijolo à estrutura interna que se torna sua estabilidade. E quando a estrutura é forte o suficiente, quando foi construída alta e profundamente o suficiente, ela irradia. Você não precisa anunciá-lo. As pessoas sentem. As mulheres sentem isso com particular sensibilidade porque as mulheres, mais do que os homens, são programadas para detectar a estabilidade. Todo o sistema de atração delas é calibrado em torno de encontrá-la. Construa a estrutura. Viva a vida expansiva. Ambas as coisas simultaneamente. Não como uma estratégia, mas como uma forma de ser. E aqui está a parte que Maquiavel enfatizaria. Este trabalho é sua própria recompensa. Mesmo que nenhuma mulher percebesse, mesmo que você ficasse solteiro para sempre, o homem que se constrói em alguém expansivo e estável é um homem que venceu na própria vida. O romance é um subproduto, uma consequência, um resultado natural de se tornar o tipo de homem cuja presença vale a pena ter por perto. Não se construa para ela, construa-se para você. E deixe que ela, seja quem for, seja a sortuda que possa estar ao lado do homem em que você se tornou. Maquiavel morreu acreditando que sua obra desapareceria. Ele havia perdido tudo o que lhe importava na vida. E não conseguia ver os 5 séculos de influência que seus escritos teriam em cada estudante sério do poder, da estratégia e da natureza humana que veio depois dele. Ele morreu pensando que havia fracassado. Ele não fracassou. Ele disse a verdade. E a verdade, por mais desconfortável que seja, por mais impopular que seja, por mais tempo que demore, eventualmente encontra as pessoas que precisam dela. Você precisava dessa verdade. Pode não tê-la querido. Pode contradizer tudo o que te ensinaram sobre o amor, sobre a atração, sobre como conquistar a devoção de uma mulher. Mas você precisava dela, porque sem ela, você passará o resto da sua vida confuso sobre por que o esforço não equivale ao resultado. Por que a lealdade não conquista o amor? Por que ser um bom homem não é suficiente? Agora você conhece as 2 razões: expansão e estabilidade. Ambas necessárias, nenhuma opcional. Ambas construídas através de um trabalho real em si mesmo, em vez de uma estratégia inteligente sobre ela. Construa-as. Não pelo relacionamento que você quer, mas pelo homem que você quer ser. Porque o homem que vive de forma expansiva e estável vence no amor quase como algo secundário. Sua vitória principal é a vida que ele está vivendo. A mulher que o ama é o eco dessa vitória maior. Seja esse homem. As 2 razões se cuidarão sozinhas. Se essa análise mudou sua forma de ver a atração e o poder do crescimento interno, inscreva-se no canal. Estamos desenterrando as verdades psicológicas que foram enterradas sob os mitos modernos. Construa sua base. O próximo capítulo da sua evolução começa agora. Curta este vídeo para apoiar a verdade e fique atento. O próximo tesouro da natureza humana será revelado em breve.